bons e maus momentos, né? As equipes enfrentam. Não era um bom momento de resultado do ABC, mas que com certeza vai passar. Olha, as equipes enfrentam bons e maus momentos, realmente, mas era um mau momento que já duravam 7 jogos. Durava um mês. Sem vitória. Pra ser mais claro, né? A última exatos 30 dias, né, Icaro? Foi dia 21 de abril contra o 13 de Campina Grande. 21 de abril não, 21 de março. 21 de março, desculpa. E só para acrescentar, né, a entrevista também a gente perguntou, foi injusta, Silvio? Ele disse que sim, né, argumentou que por conta dessa questão da Copa do Brasil, que ficou a um gol de passar na Copa do Nordeste, e reclamou também da falta de contratações, principalmente de atacante. Diz que pediu atacantes, camisa 9, que fez muita falta pro esquema dele, e a diretoria, segundo ele, não teria trazido esse jogo. Fez tanta falta que ele usou o Elitão como centroavante em 2 situações na hora que precisava de gente lá no ataque. Agora a pergunta é essa, e não quer calar. Primeiro, de cara, Anthony, foi injusta a demissão do Silvio Criciúma? Eu acho que o ABC ele busca esse resultado, por isso trouxe o Criciúma. O que eu questiono não é a saída dele agora, sabe, Itamar? O que eu questiono é a surpresa da diretoria alvinegra com o treinador, que é o Silvio Criciúma. Não estou aqui para questionar se ele é forte, fraco, algo do tipo. Também não acho que ele tenha sentido o peso do ABC, pois ele já treinou, inclusive, outros clubes grandes, no caso o próprio Goiás, enquanto jogador também jogou em clubes grandes. A questão é que o Silvio Criciúma, ele não enganou ninguém. O Silvio Criciúma não vestiu a capa do treinador que joga ofensivamente. Eu não sei se vocês lembram, Itamar, Icaro e ouvinte, quando ele falava, antes de assumir o ABC, ele falava que gostava no futebol mais ofensivo, e a gente até... Mas como assim? Ele falou aqui na Jovem Pan. E ele falou aqui. Então, assim, o que é que eu acho? Para o momento, o Silvio Criciúma já não apresentava uma evolução. Então, eu consigo compreender a necessidade de mudar enquanto é tempo. O que eu não compreendo tanto assim é quando você espera que essa equipe mostre algo diferente, ou pelo menos dentro do que o Silvio já fazia nos seus últimos trabalhos, como se ele tivesse piorado aqui no comando do ABC. E aí eu não acho. E aí também casa um pouco do que o Itamar falou ontem na transmissão. O ABC vai recomeçar o trabalho com o carro andando. Por quê? Porque fez uma análise errada do profissional contratado? Só não pode dizer que não sabia que o Silvio jogava de uma maneira mais reativa. Isso eu acho que não pode. Mas sobre ser injusto ou não, fica difícil você defender resultados que não aconteceram. São 4 vitórias em 15 partidas. É muito pouco para uma equipe que entrou com a missão de conquistar alguma coisa na temporada. Itamar. Mais do que isso, e aí eu pergunto ao Ícaro, não só os números, qualidade de futebol e forma de jogar. Você acha que o Silvio conseguiu dar ao ABC uma forma de jogo e qualidade de futebol? Eu acho o seguinte, que em alguns momentos você via pinceladas no ABC de algumas características que me pareciam ser muito dele, né? E aí características boas... Empatar o tempo inteiro? Oi? Empatar o tempo inteiro? Não, calma. Características boas e características ruins. Qual é a característica boa? Saída em velocidade. O ABC tinha uma saída em velocidade muito boa em alguns momentos. Em alguns momentos o ABC tinha, e inclusive lembrava muito o ABC de Francisco Diá, né? Que era essa saída rápida, essa transição, que era muito legal. Quais são o ponto que mais incomodou o torcedor do ABC e incomodou também a crônica esportiva? Esse recuo excessivo após abrir o placar. Gente, o ABC abriu o placar de forma consecutiva 12 jogos. Como é que tá 7 sem vencer? Tem algo errado aí, não tem não? Tem. Então, eu acho que... E isso acarretou, inclusive, derrotas que não ocorreriam em outras condições. Exato, olha, quando eu perguntei... Derrotas não, perdão, não vitórias. Não era pra ter empatado com 4 de julho. Quando eu fiz essa pergunta pra você, eu fiz... A segunda parte da pergunta vem junto. Que é o seguinte... jeito de jogar, deu ou não deu a forma de jogar? O ABC vinha jogando com 3 volantes. 3. Ontem, na minha opinião, foi a melhor escalação. Mas lembra que eu disse aqui, Antônio? Acho que o Antônio vai lembrar. No programa, acho que da terça-feira ou foi da segunda, eu disse: eu gostaria de jogar assim, não, mas se eu fosse o treinador. Mas a pergunta é: tá treinando? Porque se não estiver treinando, não vai funcionar. Porque é o seguinte: ontem ficou muito claro que não estava treinando daquele jeito. Ou se estava treinando só uma vez. Porque era a forma interessante de jogar, mas o que foi posto em prática não tinha nada de interessante. A marcação sumiu, as linhas não subiam, as linhas não voltavam,
Não existia... O ABC era um amontoado de jogadores. E o amontoado... É interessante, amontoado a pessoa pensa... É todo mundo junto, mas não era um amontoado distante. Longe, tudo longe. Não, o ABC ontem tava muito bagunçado. Tudo longe. E faltou vontade. E a garra, a determinação, essas coisas são coisas que são passadas pelo treinador. Claro que depende também do espírito do grupo. Mas os treinadores, eles preparam o grupo pro jogo. Né? Eles dão aquela motivada, né? E o ABC entrou em campo cochilando, dormindo. Então, assim, teve tática de jogo implantada por Criciúma, porque 3 volantes já jogaram. Ah, não, mas foi por falta de jogador. Aí é saber, foi por falta de jogador que não teve esquema tático definido, ou o esquema tático é nenhum esquema tático? Eu acho o seguinte, além da gente fazer essas críticas ao trabalho do técnico Silvio Criciúma, eu acho também que o elenco do ABC não ajuda. Tinha suas deficiências. Tem suas deficiências, né? O elenco não mudou de ontem para hoje. Alguns jogadores não estão rendendo nada, assim, muito abaixo do esperado, né? Alguns do esperado, então o Alisson ontem, Quixadá desde sempre. Os caras até agora não renderam tanto, né? O Alisson, acho que em alguns jogos ainda rendeu. Mas você pega aí, Marcos Antônio ainda não rendeu. Quixadá ainda não rendeu no ABC. O William Anissete, que o torcedor pega tanto no pé. O próprio Elitão na defesa. Então, assim, você... Não é um jogador ou outro que não tá rendendo, né? Sempre que a gente vê, aquele 11 ali inicial. Ontem nem o Valderrama jogou, hein? Nem o Valderrama jogou. Mas fica difícil então, apontar alguém que joga bem no meio de uma bagunça. Porque eu acho que lá estava posta uma bagunça. Olha aí. Aí chega. Eu acredito, sim. Eu acho muito improvável, Itamar, o Silvio ter chegado amanhã ontem... Na hora do almoço, pós-jogo, e feito assim, eu tive um estalo. Quem sabe o Quixadá pode ser titular? Não, eu imagino que tenha sido treinado. Agora, foi pessimamente executado. Eu não questiono vontade, isso é muito subjetivo de você apontar e dizer, você tá sem vontade. Mas ontem o que a gente viu foi uma péssima execução de qualquer tipo de tática. Apatia dá pra, não é tão subjetivo assim, não. A apatia, quando você compara, inclusive, com o outro lado... Aí dá pra perceber mais ainda. Talvez assim, o cara sozinho aqui parado seja difícil. Mas quando você tem um cara parado e outro animadão, aí você diz, opa, tem algo diferente. Que ali o encaixe aconteceu muito bem pro Potiguar. O Potiguar jogou muito bem ontem. Muito bem. E conseguiu pegar o ABC num desses dias mais catastróficos. O 4-2 saiu barato. E é estranho dizer isso, né? Faz muito tempo que a gente não fala uma coisa dessa. Eu vou encaixar outra coisa. O Potiguar jogou muito bem. E aí vamos dizer o seguinte, a gente tá falando que o elenco do ABC não ajuda, certo? Olha só, aqui que conclusão a gente chega. Então, o elenco é fraco. O elenco é fraco porque todos dizem, as explicações são que não há dinheiro para contratar e por isso o elenco é fraco. E o Potiguar, tem dinheiro para contratar? Ou aquilo ali foi só um fogo de palha? Que a gente viu ontem. Foi a terceira vitória seguida, né? O Potiguar também tem uma questão que os jogadores já jogavam juntos há mais tempo do que aqui no Potiguar, né? Propriamente dito. Pelo menos aquela espinha que essa parceria trouxe para jogar. Aí você fala assim, os jogadores estão querendo mostrar serviço para empresário. Nem sempre é assim, porque a gente já cansou de ver time de empresário, não dá certo. O motivo não é esse. Mas esses jogadores deram uma nova cara pro Potiguar, inclusive um novo significado pro Potiguar na competição. Agora, apesar disso tudo, não há uma justificativa que você apenas vendo isso justifique que o ABC tá tão abaixo. Eu só questiono isso, Itamar. A saída eu compreendo porque a forma de ver futebol na realidade é um pouco diferente do ideal. O que eu questiono é se esse modo de jogar do Criciúma ele surpreendeu tanto assim. A gente pode pegar os números da passagem dele no Central, os empates prevaleceram, voltaram a prevalecer. Houve algum motivo, houve algum padrão que se manteve. O padrão do recuo, né, que eu falei aqui. Os resultados não apareceram, realmente. Tem alguns resultados que são circunstanciais, né? Que é aquele resultado que você diz assim, rapaz, o resultado foi esse, mas o jogo foi outro. ABC, por exemplo, ABC e 4 de julho, era um jogo que o ABC não era para ter perdido.
né? Se você for ver ao todo, gols, né? Perdeu muito gol. Então, assim, justo seria que o ABC tivesse ganhado, se o futebol tivesse essa justiça. Pior, mas o futebol é tão bom que não tem. E o pior, Ícaro, o que você diz, por exemplo, em relação ao jogo do 4 de julho, por exemplo, o ABC merecia ter ganho, perdeu várias oportunidades. Será que o Potiguar é tão superior assim ao 4 de julho? Não. O que mostra é que, na realidade, existe a parte boa do Potiguar, que a gente já está destacando aqui, mas existe uma variação enorme de personalidade, entre aspas, em campo do ABC Futebol Clube. E essa variação de personalidade sobre os mesmos jogadores significa que o treinador não estava tendo um controle ideal do time. Precisa ter mais controle. E eu estou dizendo isso, e eu vou ressaltar uma coisa que eu disse ao longo do anterior, quando começou a se discutir se Criciúma saía, se o Pisa saía, se perdesse o Clássico. Eu disse, gente, os clubes precisam saber o que estão contratando. E aí encaixa, né, como pecinha de dominó que você está jogando, com o que o Antônio está dizendo. Oxe, o ABC sabia o que estava contratando. É o estilo que o ABC contratou. O América, por exemplo, quando mudou de treinador no ano passado pela Copa do Brasil e trouxe o Roberto Fernandes, porque queria outro estilo. Quando o clube vai no mercado buscar um treinador, o clube tem que saber o estilo que está contratando. Não é só o que encaixa no bolso. O que o ABC contratou foi o estilo de empates em sequência. O ABC contratou o Silvio, que fez um trabalho razoável no Central, mas que não passou da primeira fase da Série D. Não passou da primeira fase da Série D. Não pagaram salários lá. É verdade. Mas o estilo era aquele. O estilo de empatar. E foi reproduzido no ABC. De fazer poucos gols, né? De fazer poucos gols. Qual foi o jogo que o ABC fez mais de 2 gols? Difícil. Com o Silvio? Não lembro. É o estilo. Então, assim, não é por causa só dos jogadores. É o estilo do treinador. Então, o ABC tem que ficar atento. Porque o ABC tá indo no mercado, o Ícaro tem nomes aí pra dizer, mas tá indo no mercado buscar o quê? Qual é a lupa? Talvez não saiba exatamente, Itamar, porque é meio que assim, não importa o que seja feito, o importante é conquistar o triunfo. Então isso explica algumas decisões tomadas buscando mais do mesmo. Quem sabe apostar agora numa coisa mais arrojada não dê uma resposta. Você tá entendendo? E o torcedor fica meio preocupado porque não sabe. Se você pegar os nomes que estão circulando, que a gente vai falar já, são nomes que se antagonizam totalmente. Pois é. Aí, olha só. Olha os nomes. Vamos citar os nomes. Projeto. Vamos citar os nomes. Projeto. Vamos citar os nomes. Nomes que nós apuramos hoje pela manhã. Apuramos de verdade, assim. Ligamos para pessoas que são ligadas ao treinador ou falamos com o próprio treinador. Vamos lá. Moacir Júnior, campeão estadual pelo América em 2019. Estilo de jogo do Moacir. Pessoas do ABC entraram em contato com os agentes que cuidam da carreira dele. E aí, esse estilo? Estilo de jogo, Anthony. Moacir Júnior. não é que nem os demais. Vamos falar os nomes todos. Vamos falar os nomes todos pra gente comparar. Fernando Tonê, informação do Fernando Tonê. Tonê não foi procurado diretamente, mas pessoas foram procuradas, estão em contato com o clube. Quem viu o Tonê, ele joga de uma forma muito definida, um 4-4-2, um cara mais veloz, um meio que compacta muito e que sai com uma certa reação, sempre com a bola no chão. Esse é o Tonê. Já mudou totalmente. Não é o mesmo. Era um time mais ofensivo. O Moacir é o time mais ofensivo. Tem outra também. Kobayashi. E esse já não vem. Esse a gente já sabe que não vem. Mas foi buscar. Mas foi procurar. Foi consultado. Eu não tenho nada contra o Kobayashi, muito pelo contrário. É um ídolo aqui do futebol potiguar. Mas o Kobayashi, na minha opinião, teve o ano passado um excelente elenco nas mãos, inclusive melhor do que esse em relação ao América. Não, muito. O melhor elenco do América na Série D. E não conseguiu subir na Série D, tendo sido eliminado pelo time do Floresta. Quando, na realidade, o problema não foi esse. Ele vinha muito bem e ele perdeu o controle do elenco. Ele perdeu, na minha opinião, não estava lá dentro, mas ficou muito claro, ele perdeu o controle do elenco, ele começou a ter problemas com os jogadores-chave. As coisas começaram a estourar. Degringolou, né? Foi com o Brandi, foi com o meio-campo, ele tirou do time, depois praticamente o cara se escalou de volta, que foi o Rondinelli, e aí descontrolou. Ou seja, é preocupante, teve estresse, né? Com outros jogadores. É preocupante. É que a gente ficou eu não vi, assim, um grande futebol, apesar do América ter
um elenco, na minha opinião, muito superior a vários clubes da Série D do Brasileiro. E a gente convida o torcedor a deixar o like aqui na nossa live. Tem muita gente Vamos hoje aqui ouvir, acompanhando, né? youtube.com/. Antes de você trazer, só um dos comentários aí falava justamente que o time do Potiguar são 5 jogadores que jogavam junto. Obviamente, quando falo time, não é que trouxe do 1 a 11 ou do 1 ao 18, né? Mas 5 jogadores numa quantidade de 11, você já tem alguma diferença, porque são jogadores que já faziam parte desse trabalho. E eu vou dizer outra coisa. O goleiro ontem saiu contundido porque ninguém chutava a bola pra ele. E o Enzo é lá das categorias de base ele saiu de tédio, né? Foi. Ele teve um estiramento de tédio. Inclusive, eu vou dizer uma coisa. Se o Potiguar tivesse mais um jogo por fazer, poderia chegar na final. De verdade. Porque ele só chega a 12 agora, né? Não tem como alcançar nem América nem Globo. Mas o segundo turno promete. Promete. Por isso a importância de se vencer o primeiro, porque você já faz o seu dever. Segundo turno promete. E a diretoria de Potiguar, se tiver alguém ouvindo, paga os caras, senão o segundo turno não prometerá. É, verdade. Se atrasar salário desses caras que vieram todos juntos aí, são todos amigos, os caras fazem um negócio, não joga ninguém. Os super amigos, né? O Cícero Ferreira tá dizendo aqui que a saída foi justa, mas pode vir até Guardiola e não vai consertar, já que os atacantes não sabem fazer gols. Mas melhorava, viu, o Guardiola. Podia ser que não fizesse nunca. O Chagas está dizendo aqui que o treinador deveria ser Paulo Moroni. Daniel Paulista é a opinião do Edson Araújo de Pium. Daniel Paulista foi demitido um abraço aqui do Confiança. Do Confiança recentemente, né? Eu não acho não, Daniel Paulista não, sinceramente. Traz o Tonê, não sei lá. Agora o Tonê tem uma coisa interessante. Manuel dos Tremóis, um abraço pra ele, valeu. Só para trazer, o Tonê fez um bom trabalho aqui no Alecrim, aí já levou um certo olhar diferente, e no Piauí, ele é o rei do Piauí, vamos chamar assim. Se dá muito bem. Só que aqui tem um trabalho do Tonê que é emblemático, é no Globo. No Globo, o Tonê teve alguns problemas, não ele pessoalmente, mas para conseguir administrar a parada. E a gente tá falando do Globo. O que é o ABC perto do Globo? É um clube maior, gente. Então também tem umas certas ressalvas. Não quer dizer que um trabalho vai definir o treinador, porque, por exemplo, eu ainda acho o Kobayashi um bom nome, mesmo com o trabalho do ano passado não ter conseguido. Mas me chama um pouco a atenção de, no Globo, onde a pressão é um pouco menor, alguns interesses lá dentro, preferências não terem sido conciliadas a ponto do clube entregar tudo que esperava, porque o Tonê, quando foi pro Globo, parecia uma parceria que daria muito certo. Falar em Globo, me chama a atenção o ABC não ter buscado o Renatinho Potiguar, né, também para conversar. Nessa lista pode ser que seja um nome, né? A gente não conseguiu falar com o Renatinho hoje. O Djailson falou exatamente isso, que queria o Renatinho. Luiz Henrique Pedrosa disse aqui, o nome é Geninho. Acho que o Geninho tá numa prateleira muito difícil. Muito alta. Não né? é nem ele. Eu fiz essa comparação hoje de manhã. É a grana? Da Ferrari. O cara pode ter até o dinheiro para comprar a Ferrari, mas lembre-se, você tem que ter o dinheiro para pagar o IPVA, para pagar o seguro, para botar a gasolina, você acelera, desce 20 litros de uma vez só. E você tem que saber dirigir a Ferrari. Não adianta ter a Ferrari. Você traz o Geninho não vem sozinho. O Geninho não vai chegar pro ABC e dizer assim, eu vou lhe ajudar, ABC, vou pra lá com esses jogadores. Até porque o ABC ainda deve a ele na justiça. Fizeram um acordo. Fizeram um acordo, exatamente. Então, assim, o ABC ele vai chegar e dizer, eu vou, ABC, agora, eu quero um centroavante assim, um atacante pra jogar com o Alisson, eu quero um meio campo assim, assim. O ABC não vai ter grana pra trazer esses caras. O ABC não teve grana pra atender o pedido do Silvio Criciúma, que o Silvio reclamou, usou inclusive isso como argumento. Reclamou da falta de atacantes, né? O torcedor aqui, né, o Zé Americano, um abraço pra ele, pro Gustavo Binho, torcedor do ABC, grande abraço pra ele. Tem aqui mais torcedores, né, mandando as suas respectivas opiniões. O Edson Horácio, o ABC deve contratar um treinador com certa bagagem. Com mais uns 3 jogadores, temos plenas condições de ganhar esse primeiro turno e o campeonato. Sobre a tabela, né? Ele falou aqui em primeiro turno. O primeiro turno para o ABC complicou muito, assim, porque o ABC agora só chega a 13 pontos. 13 pontos é o mesmo número de pontos, né?